a melhor escolha para seu projeto? Fluxo de dados ou conjunto de dados? Você vai saber sobre isso hoje aqui nessa aula. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Power BI. Meu nome é Karine Lago e hoje nós vamos falar sobre Data Flows, também conhecido em português como fluxos de dados. Essa é uma funcionalidade dentro do Power BI Serviço, onde você pode conectar a fontes de dados, fazer tratamentos, ou seja, utilizar o Power Query de forma online dentro do Power BI Serviço e posteriormente disponibilizar essas bases de dados já conectadas e todas estruturadas para as pessoas conectarem a elas. Em projetos tradicionais do Power BI, você faz o seguinte: eu estou aqui no meu Power BI Desktop e normalmente quando eu preciso importar a um Excel, eu venho aqui em Obter Dados e seleciono o Excel. Ou então a um banco de dados, escolho SQL Server. Entretanto, quando fazemos isso, imagine uma empresa com uma equipe de 10 pessoas. E todas essas 10 pessoas acessam o mesmo banco de dados. Toda vez que elas forem fazer projetos novos, ou então tratamentos, e também atualizar essa base do projeto que desenvolveram, elas terão que fazer uma requisição nesse banco, ou então talvez nesse arquivo de Excel que está no servidor, e isso vai fazer com que todo esse processo requisite mais desse servidor em específico, ou do banco de dados, e além disso também tem outro ponto bastante importante para se observar. Imagine que tem duas pessoas nessa equipe que precisam fazer relatórios parecidos que utilizam a mesma base de dados. Entretanto, tem duas fontes que podem ser utilizadas de Excel, uma que está na pasta X e a outra que está na Y. E a certa a utilizar é a X, só que sem querer uma dessas pessoas utiliza uma base errada, que não deveria ser utilizada. E o Dataflow vem para sanar esse tipo de problema. Ao invés de deixar com que essas pessoas conectem separadamente a essa fonte de dados, você vai determinar qual é o conjunto de dados oficial que ambas devem utilizar. Dessa forma, todas ficam na mesma página e também tem menos requisições lá dentro do servidor ou então dentro do banco de dados. E é isso que nós vamos fazer agora. Ao invés delas conectarem ao SQL, ao Excel, elas vão escolher essa opção de fluxo de dados do Power BI. Entretanto, precisamos criar lá no Power BI Serviço antes de poder clicar aqui e achar essas tabelas para fazer o nosso projeto. Então aqui no Power BI Serviço, você pode ver que eu estou nele porque eu estou usando o Chrome, no app.powerbi.com, que é a URL para acessar o Power BI Serviço online, e eu estou no meu Workspace atualmente. E vamos tentar criar um fluxo de dados aqui. Eu vou clicar em Novo e vou procurar pelo fluxo de dados e não encontro. Isso é porque nós estamos no meu Workspace. Necessariamente, para criar fluxo de dados, você precisa estar em um Workspace diferente do seu. Então, eu não posso usar esse, vamos criar um novo. Eu já tenho vários criados aqui. Se você não tiver outros, você pode simplesmente clicar aqui em criar um Workspace. Lembrando que apenas contas Pro conseguem fazer isso. Então, eu vou escolher esse primeiro, chamado DataB, que não é o meu Workspace, ele é um externo que eu posso, por exemplo, compartilhar com todo mundo da minha organização e todos vão ver tudo que tem aqui dentro. E eu vou clicar aqui em Novo e depois Fluxo de Dados. Apareceu uma opção nova aqui. Então essa é a primeira observação que você precisa ter. É necessário estar em um Workspace diferente do seu, um criado aqui dentro do Power BI Serviço. Ao clicar em Fluxo de Dados, vai aparecer essa janela falando para iniciarmos uma criação do nosso fluxo. E eu tenho 4 escolhas. Eu posso definir novas entidades, depois vincular entidades de outros fluxos de dados, importar do modelo ou anexar a uma pasta do CDM. Vamos explicar cada uma delas. Começando com essa primeira, entidades é a mesma coisa que tabelas, tá? Eu estou resumindo bastante, não é só tabelas, mas a gente pode inicialmente trabalhar como se fossem definir novas tabelas aqui, para ficar muito mais próximo da sua experiência que tem lá dentro do Power BI Desktop. Em vincular entidades de outros fluxos de dados, é como se você fizesse uma conexão entre dois fluxos, entre dois conjuntos. Então, para fazer isso, eu primeiro preciso tê-los aqui dentro. Nós não vamos escolher essa opção agora. Em importar do modelo, você pode exportar fluxos de dados já criados anteriormente e depois importá-los aqui. E aqui na direita nós temos o CDM, que é como se fosse uma padronização de todos os conjuntos e fluxos de dados que você tem. E isso permite que você utilize esses dados em outros serviços da Microsoft, como o Azure, o Databricks, o Machine Learning, o DW e serviços externos. Então esse CDM nós não vamos trabalhar com ele agora, porque precisa também de um outro licenciamento. Vamos inicialmente focar apenas nas novas entidades. Vou clicar aqui em criar novas tabelas ou entidades. E ele vai abrir uma janelinha que tem todas as fontes de dados que eu posso conectar. Tem o Excel aqui, nós conseguimos ver também que tem o MySQL, depois o SQL Server que está aqui, e também tem o SQL Server do Azure. Então nós temos
esse conjunto de dados. Não são todas as fontes que nós temos lá no Power BI Desktop, mas são as principais que você pode utilizar. Então, vamos fazer um teste inicialmente. Vamos supor que tem um arquivo que eu sempre preciso conectar e várias pessoas da minha equipe também precisam fazer isso. Eu vou clicar aqui em Excel e já tem essa janelinha daqui onde eu preciso configurar a conexão. Ele me pede um caminho ou URL do arquivo. E para isso eu vou buscar aqui no meu computador. Dentro dessa pasta daqui nós temos um relatório. Então eu posso pegar exatamente essa URL, que no caso é um caminho, vou dar Ctrl C. Esse arquivo se chama relatório.xlsx. Vamos voltar lá para o Power BI, vou colar o caminho, vou colocar uma barra e depois chamar exatamente o nome daquele arquivo, que é relatório.xlsx. Aqui embaixo nós precisamos configurar um gateway. Nesse computador daqui eu tenho o DataB-NK instalado. Então vou escolher esse gateway. Se você não tem, basta clicar aqui nos 3 pontinhos, depois download e baixar o gateway de dados para o seu computador ou para o seu servidor onde estão armazenados os arquivos que você vai importar. Mas aqui embaixo nós temos o tipo de autenticação. Como eu estou no Windows, eu preciso escolher Windows. Mas também poderia, se tivesse outras fontes de dados, escolher uma conta organizacional ou então um básico. Nós vamos ver ainda todas essas variações. Embaixo eu preciso colocar qual é o meu nome de usuário, que já está encriptado aqui, já foi preenchido anteriormente, então o Dataflow, ele automaticamente já grava essa informação. E a senha. Vamos clicar em próximo para ver se ele vai conseguir encontrar esse arquivo específico. Esperar um pouquinho ele rodar. Vamos lá. A base de dados não é tão grande, ó, então ele já conseguiu conectar e relacionou todas as tabelas que eu tenho dentro daquele Excel. Eu posso escolher aquelas que eu quero importar, vamos supor que serão todas essas aqui, ó. Eu vou pular essa, de cliente e prioridade. Eu não quero essas duas. Depois vou clicar em transformar dados. Quando eu fiz isso, ele fez toda a importação dessas tabelas para dentro do Power Query e já exibiu aqui as informações. Então, ele está começando aqui a concluir toda o restante das importações. Eu não sei se você está vendo uma interrogação e pronto, acabou. Então, rapidamente ele consegue utilizar o gateway de dados que tem instalado no meu computador e fazer todo esse processo. E aqui nós temos uma interface familiar. Em cima eu tenho transformação, adicionar colunas, me parece bastante o Power Query tradicional do Power BI Desktop. E é realmente ele. Tem algumas funcionalidades que não estão aqui, mas a maioria está, e você pode simplesmente utilizá-lo para fazer as transformações necessárias em seu conjunto de dados. Então, por exemplo, aqui em fpedidos, vamos supor que eu não queira ficar com essa coluna daqui, ó, de vendedor ID. Eu quero remover essa coluna. Só que antes de removê-la, eu preciso saber qual é o vendedor dessas vendas, né? Então eu posso fazer uma mesclagem. Posso pegar aqui a tabela vendedor e mesclar com a fpedidos. Para isso, basta vir aqui na página inicial, depois combinar e mesclar consultas. Quando eu clico nessa funcionalidade, nós temos essa janela onde eu posso escolher qual é a tabela que eu quero realizar a mesclagem. Essa de cima já é a fpedidos. Eu vou escolher aqui a de vendedor. Depois eu vou selecionar a chave que se liga entre essas duas tabelas, que é a vendedor underline ID, e depois de definir essas chaves, embaixo nós temos os tipos de junção, e é até muito mais autoexplicativo do que no Power BI Desktop. Nós temos aqui um externo esquerda, que é exatamente o que eu estou fazendo agora. Estamos considerando todas as linhas dessa minha primeira tabela de fpedidos e apenas as linhas correspondentes, que é exatamente essa interseção entre esses dois círculos aqui, daquelas que se correspondem nessa tabela de vendedores. Se eu quisesse, eu poderia escolher externa direita ou externa completa. E eu não vou falar sobre os tipos de junção aqui, isso é assunto para outra aula, mas vou escolher o externo esquerda mesmo. E posteriormente, vamos clicar em OK. E aguardar o Power Query fazer todos esses tratamentos. Tá vendo que foi super rápido executar tudo isso? Eu vou lá na direita e nós temos uma tabela. Eu posso expandir essa tabela, assim como no Power Query do Desktop, e vou utilizar aqui apenas o vendedor e o gerente. Também vou desabilitar essa opção daqui, para não trazer a coluna original de vendedor como prefixo, e vou apertar em OK. Vamos esperar ele fazer o processamento, foi muito rápido, né? Vou aqui para a direita e nós temos o vendedor e o gerente expandido. Depois eu posso continuar esses tratamentos e, por exemplo, clicar aqui na minha de vendedor e dizer que eu não quero habilitar essa carga, porque eu já tenho os vendedores aqui dentro. Então nós temos também essa opção dentro do Dataflow. De novo, não vou ficar explicando sobre essas funcionalidades específicas, porque isso são assuntos que nós já tratamos em outras aulas, mas estou te mostrando aqui, já que você talvez já conheça o Power Query, como que o fluxo de dados e o Power Query Online se parece muito com o desktop.
Aqui na Fpedidos nós também podemos fazer outras transformações. Então, nesse vendedor ID, você concorda que ele é inútil agora para mim? Porque eu já tenho o nome dos vendedores e dos gerentes aqui na direita. Então, eu vou clicar em cima dele e depois remover essas colunas, que na verdade é só uma, né? A vendedor ID. E nós fizemos vários tratamentos aqui na direita, que inclusive ficam com um ícone do lado, mostrando exatamente o que foi feito. Então, aqui foi uma expansão, aqui foi uma remoção, aqui foi uma mesclagem. E além disso, também temos alguns avisos aqui embaixo. Quando eu clico neles, está dizendo que a Fpedidos contém colunas sem tipo. Isso é o tipo de dado que ele está falando. Note que em pedidos_d nós temos ABC123. Isso é um tipo não definido. Eu poderia colocar toda essa coluna daqui como texto, por exemplo, porque ela é um código. Então, vou clicar aqui em texto. E aí nós vamos definir cada uma dessas colunas. Só para ficar um pouco mais rápido, eu vou apertar Ctrl A para selecionar todas essas colunas, todas ficaram amarelas. Vou lá em transformação e depois vou vir aqui em detectar tipos de dados. Ao fazer isso, ele vai modificar todos esses tipos aqui em cima. E pronto, já fez toda essa observação. Eu não vou conferir todos esses tipos porque nós não vamos utilizar esse relatório, é apenas um exemplo das transformações que podem ser realizadas dentro do Dataflow, e ele ainda vai continuar com alguns avisos porque eu não fiz essa detecção nas outras tabelas. Não tem problema, é apenas uma lembrança para que você faça isso devido à importância da definição de tipos de dados. Isso vai te ajudar na hora dos relacionamentos e das funções. Mas vou deixar assim mesmo, ainda assim ele vai me deixar prosseguir. Continuando com a observação de todas essas transformações que fizemos, se eu vier em exibir, nós temos uma peculiaridade dentro do Dataflow, que é a exibição de diagrama. É uma versão prévia, ou seja, está no beta, por enquanto, né? Eu não sei se você está vendo esse vídeo do futuro, talvez essa exibição já esteja como oficial, mas quando eu clico aqui, consigo ver todas as etapas aplicadas em cada uma dessas tabelas. Olha só. Vamos lá na última que nós fizemos a de vendedor, onde tem várias etapas. Eu vou vir aqui e vou expandir a Fpedidos. Eu consigo ver que ela está linkada diretamente com a de vendedor, porque fizemos o quê? Uma mesclagem aqui, mostrando que tem um link diretamente com essa tabela da esquerda. E eu posso também expandir todas elas. Aqui são transformações mais simples, mas ainda assim nós conseguimos ver. E, por exemplo, vamos supor que eu queira definir os tipos de dados. Posso clicar no mais e fazer a procura pela transformação que eu quero executar. Inclusive, buscar os comandos aqui em cima. Ó, eu posso buscar por detectar tipos de dados e ele vai executar essa detecção automaticamente por meio de uma interface mais visual, onde a gente consegue ver todas as tabelas e executar as transformações necessárias. Também tem uma outra opção bastante interessante que eu quero te mostrar. Deixa eu tirar essa exibição de diagrama e eu vou selecionar a Fpedidos, que tem mais transformações aqui. Nós temos essa barra de fórmulas tradicional do Power Query que mostra a linguagem M. E se eu quiser ver toda a linguagem por trás das transformações? Ao invés de mostrar apenas a função atual da etapa que eu estou selecionada aqui, que é a tipo de coluna, eu posso vir em Script e dizer para me mostrar o script de consulta. Ao clicar nessa opção, olha a diferença. Nós temos toda a linguagem M, do let até o in, sem precisar abrir o editor avançado, que seria esse daqui. Então, quando eu clico aqui, nós temos apenas a linguagem M. Agora, aqui na interface da barra de fórmulas, nós podemos fazer as transformações diretamente nesse ponto e já visualizar as alterações dentro da nossa tabela. Incrível isso, não é? Também acho, mas o Dataflow não é só isso. Na verdade, nós estamos querendo fazer todas as transformações para deixar esse modelo prontinho para outras pessoas utilizarem. Então vamos fazer o seguinte, eu vou clicar em salvar e fechar, vamos aguardar ele carregar todo esse processo, e depois que ele concluir essa validação, vai me pedir para dar um nome para o fluxo de dados. Eu vou dizer que será o meu relatório de pedidos. E vou salvar. Agora vamos esperar ele colocar dentro do nosso conjunto de dados, que na verdade se chama entidades. E nós temos todas as tabelas dentro desse relatório de pedidos. Depois de concluir esse processo, nós podemos fechar esse fluxo de dados e agora teremos ele salvo dentro do nosso workspace chamado DataB. Eu consigo ver que ele tem um ícone diferente, então esse é um ícone de conjunto de dados e esse é um fluxo de dados. E agora nós podemos tentar conectar a ele dentro do Power BI Desktop. Eu vou fazer isso. Então eu não estou mais no Power BI Serviço, vou clicar aqui em obter dados e depois fluxos de dados do Power BI. Ao clicar nessa opção, ele vai conectar ao Power BI Serviço e para isso eu preciso dizer que eu quero entrar na minha conta. Vou selecionar o meu e-mail. Como eu já estou logada, ele não vai me pedir a senha.
Então vou conectar e ele precisa me relacionar todas as entidades que eu tenho. Vamos aguardar um pouquinho e está me mostrando aqui, por exemplo, o DataB, que foi o workspace que nós criamos o fluxo de dados, e o relatório de pedidos. Legal! Quando eu acesso o de cliente, a tabela está vazia. Vamos lá no F-pedidos. Também está vazia. Parece que não tem nada. E realmente, por enquanto, ainda não tem. Aqueles dados que nós vimos foi apenas para visualização. Antes de consumir todos eles aqui no Power BI Desktop, precisamos fazer a primeira atualização dentro do Power BI Serviço. Então eu vou pressionar aqui em cancelar, vamos voltar lá para o Power BI Serviço e em relatório de pedidos vou escolher agendar a atualização. Nessa configuração nós temos uma conexão do Gateway, que eu vou escolher o DataBNK, que é o atual desse meu computador, para conectar aquele banco de dados, que na verdade é o nosso arquivo de Excel. Em credenciais da fonte de dados não é necessário informar, porque nós já fizemos isso lá no fluxo. Em atualização agendada, eu vou deixar ativado e vou colocar 8 horas da manhã, meio-dia e 6 horas da tarde. Também posso colocar até o limite de 8 atualizações diárias. Então, se eu quiser, eu posso colocar mais uma às 10 horas da noite e aplicar essa atualização agendada. Mais embaixo, nós temos um endosso, que é bastante importante, especificamente para os fluxos de dados, porque as pessoas vão começar a consumi-los. E se você colocar um selo do lado dizendo que ele é certificado pela TI ou pela empresa, vai ser muito mais seguro das pessoas saberem que todo esse processo de tratamento de dados está ok para elas utilizarem oficialmente em projetos. Então, quando eu certifico essa base, eu estou promovendo melhor esse conjunto de dados. Então, eu apliquei tudo isso. Vamos voltar para a tela inicial do meu workspace e fazer a primeira atualização. Então, eu vou clicar aqui nessa setinha de atualizar, porque eu não quero ficar esperando o Gateway atualizar sozinho. E aqui do lado, nós já podemos ver também o endosso, ó, certificado. Vai aparecer dessa forma lá dentro do Power BI Desktop também. Vamos só aguardar um pouco, eu vou acelerar o vídeo para você não esperar tanto, porque essa base é um pouco grande, e quando acabar, eu volto. Com a atualização finalizada, eu consigo ver aqui que já acabou, e a próxima já está marcada para 10 horas da noite. Vamos voltar lá para o Power BI Desktop e depois obter dados e fluxos de dados do Power BI. Agora vamos novamente escolher o DataB e olha que legal esse selo aqui do lado. Relatório de pedidos foi certificado pela minha organização. Eu posso utilizar tranquilamente, porque tem todos os requisitos mínimos para isso. Vou escolher aqueles que eu quero importar, que vai ser a F pedidos, depois a D segmento, D subcategoria, categoria e só esses. E agora vamos clicar em carregar, porque eu não preciso fazer tratamentos nessa base de dados. Já foi feita previamente pelo fluxo de dados. É só aguardar a importação, que está sendo conectado diretamente com o Power BI Serviço. E aqui do lado eu tenho todas as opções. Posso começar a fazer um gráfico aqui de data de entrega, do pedido, por cada um dos pedidos. Vamos puxar aqui o pedido ID em valores e vou reduzir também o nosso conjunto de dados para ver por cada um dos dias na nossa base. Fiz um relatório rápido aqui só para te mostrar que realmente tem dados conectados e atualizados de acordo com o nosso fluxo. E essa funcionalidade, o fluxo de dados, ela é voltada para analistas de negócios. Deixa eu exibir um pouco maior essa parte de arquitetura para você ver o seguinte. Nós temos primeiro o Power BI com os relatórios e os dashboards. Depois temos os datasets, que são os conjuntos de dados, que é quando nós importamos um dado aqui do Excel diretamente do Power BI Desktop e depois promovemos ele, publicamos no Power BI Serviço. E posteriormente, os Data Flows, que foi exatamente isso que fizemos agora, o fluxo de dados. Nós temos a primeira parte da arquitetura desse conjunto completo, onde é voltado para analistas de negócios, as pessoas que não são especificamente formadas em TI, mas precisam analisar dados. Ela é baseada em low ou no code, então pode ser poucos códigos de linguagens de programação ou de expressão, ou então nenhum, igual foi agora, onde nós importamos toda essa tabela que já tinha previamente utilizado a linguagem M naqueles tratamentos que fizemos lá no fluxo de dados, e o analista de negócios nem precisou encostar a mão nisso. Só que o objetivo de toda essa arquitetura não é apenas isso. É, na verdade, poder criar uma padronização entre esses dados utilizando o CDM, que é o Common Data Model. Esse padrão estabelecido, ele pode ser utilizado dentro do Azure Data Factor, que é como se fosse um ETL mais robusto dentro do Azure, o Azure Databricks, que é utilizado mais para Big Data, o Azure SQL DW, que é o Data Warehouse dentro da plataforma da Microsoft, e o Azure Machine Learning, para você fazer inteligências preditivas em cima dos seus dados.
Então, com essa linguagem comum entre todos esses conjuntos, utilizando o CDM, você vai ter mais produtividade para usar também outras ferramentas. Então, nós temos aqui já mais outro tipo de vantagem que você pode ver nisso. A primeira delas que nós vimos é uma base concentrada para todos utilizarem, com aquela certificação específica dizendo para todos os usuários que estiverem conectando essa base que ele pode utilizá-la. Depois, a nossa segunda vantagem, você não precisa fazer requisições o tempo inteiro nessa base, seja um banco de dados ou um Excel, porque já está lá dentro do nosso fluxo de dados uma vez importado. Então, várias pessoas, 100 pessoas, 200 podem acessar e apenas uma requisição, que vai ser aquela importada do banco de dados ou então do seu arquivo, será realizada dentro desse processo. A terceira vantagem é que esses analistas não precisam saber sobre linguagem M ou sobre tratamento de dados. Podem diretamente importar aí, utilizando essa arquitetura da Microsoft de low ou no code. Então você não tem nem necessidade de ter essa interface diretamente com o Power Query. Apenas a TI ou o administrador desse projeto que terá essa atribuição e você simplesmente vai consumir e fazer a modelagem de dados, que são os relacionamentos, e depois o DAX e a visualização. E a quarta vantagem é a padronização, podendo utilizar o CDM, que é o Common Data Model, para automaticamente comunicar com outros serviços da Microsoft rapidamente. Sabendo de todas essas vantagens, você agora consegue decidir com muito mais clareza quando você tem que utilizar um fluxo de dados e disponibilizar para os usuários acessarem por aqui, ou então conectar diretamente aos seus arquivos por meio do tradicional Power Query dentro do Power BI Desktop. Também tem algumas diferenças entre as contas Pro e a Premium. Na conectividade de vários arquivos e fontes de dados, você não tem diferença entre essas duas. Já no Storage, você tem 10 GB por usuário para armazenar essa base de dados e já na Premium 100 TB por P1. E esse armazenamento vai aumentando de acordo com os nós que você vai utilizando ou requerindo dentro da sua assinatura do Premium. É claro que quanto mais nós, mais caro, mas se você precisa desse tipo de base de dados de 100 TB ou mais, vai ser necessário um Premium, que é o mesmo processo de um conjunto de dados normal dentro do Power BI. Já a ingestão desses dados, você pode fazer de uma forma serial ou paralela. Se você está utilizando a conta Pro, será serial. Então você tem vários conjuntos de dados, não é possível fazer dois ao mesmo tempo de ingestão, de atualização desses dados. Já no Premium você consegue fazer várias ingestões paralelas. O Incremental Updates, que é como se fossem as atualizações incrementais, no Pro não é possível utilizando o Dataflow. Já no Premium está disponível. Também tem outra funcionalidade da Premium com a Pro, que é a seguinte: você pode referenciar a entidades diferentes. Nós criamos uma lá que se chamava relatório de pedidos e vamos supor que eu quero referenciar elas, por exemplo, fazer uma mesclagem utilizando tabelas de entidades diferentes. Para isso eu preciso também da Premium. Isso não é uma funcionalidade nova, é o mesmo processo utilizando a conta Pro com os conjuntos de dados, então não é nenhuma desvantagem. É simplesmente uma vantagem muito superior, porque agora você pode fazer comunicações paralelas entre conjuntos de dados que na verdade são os fluxos. Agora, mais embaixo, nós temos também o Calculation Engines, que você tem disponível para utilizar dentro do Premium, fazendo tratamentos mais complexos, como, por exemplo, atrelando o Machine Learning. Então, apenas no Premium você tem esse acesso, no Pro não será possível. E, por fim, a quantidade de atualizações nessa base de dados é assim como todo o conjunto de dados. No Pro, são 8 vezes por dia e no Premium, até 48 vezes. Então, agora que você sabe todos os detalhes nesse vídeo que nós tentamos dissecar por completo o Dataflow, desde o início a sua importação dos dados, depois a disponibilização do relatório para os usuários e posteriormente os detalhes técnicos por trás da arquitetura, espero que você tenha muito mais clareza em relação à sua utilização e possa decidir se seu projeto precisa ou não de um Dataflow ou de um fluxo de dados atrelado a ele. Espero que você tenha gostado desse tipo de assunto mais técnico. Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para propagar o vídeo para outras pessoas. E nos vemos na próxima aula. Um abraço e tchau, tchau!